O título Tinha, na verdade, ele veio do meu apelido da infância. Eu levei muito tempo para descobrir que era a primeira letra do meu nome e as últimas letras, né, que davam Tinha. Mas até porque no contexto do livro ele tem um duplo sentido. Além do meu apelido, ele também tinha histórias nessa vila, né, naquela época. E eu conto histórias que aconteceram, que eu vivia, tudo coisas que eu vivi na infância aqui em Medianeira, naquela década. Na verdade, eu conto as lembranças da minha infância aqui, como criança, como aluna do educandário, como, né, menina que tinha que trabalhar e entregar leite. Tudo isso eu vou contando dentro do livro, assim. E, na verdade, assim, eu acabo narrando os costumes da época, como se vivia, né? Por exemplo, meu avô faleceu em 59. Não tinha funerária, não tinha caixão, não tinha nada. O velório do morto era feito em cima de tábua, esticavam lençol e eles iam correndo para a carpintaria fazer o caixão para enterrar o falecido. Tá? Então eu conto isso no caso da morte do meu avô, mas era o que acontecia com todos na vila. A alimentação, o chimarrão que veio com os pioneiros gaúchos. Então eu vou falando bastante dessas coisas. A pandemia me pegou, né? A reclusão de ficar, eu me sentia numa prisão domiciliar no início do ano passado. Eu passei mal, chorava. E daí lá pelas tantas eu comecei a escrever. Primeiro eu escrevia o diário da pandemia. Eu tenho um diário do mês de março e abril, de todos os dias que eu escrevia alguma coisa, mas algumas fotos que eu ia acrescentando. E daí, de repente, lá pelas tantas, eu já tinha escrito algumas coisas da minha infância, em 2013, 2014, por ali, mas que estavam lá no computador. E daí eu resolvi resgatar, porque eu sempre tive aquela ideia que eu devia contar as coisas que eu lembrava de criança, porque eu tenho uma memória razoavelmente boa. E daí eu comecei a escrever uma história que eu lembrava, um conto, depois lembrei de outro. E daí foi puxando as lembranças, porque daí tinha tempo para ficar pensando, né? Então veio como um turbilhão as lembranças da infância. Eu estava escrevendo e depois eu digo, por que não pôr o meu apelido de criança? Eu nem gostava desse apelido quando era criança, porque aos 11 anos, eu ia fazer 12 quando fui para o colégio, daí eu passei a ser Tere, deixei, não existiu mais a Tinha. E daí eu digo, não, ele tem duplo sentido, vamos bancar o apelido. E daí, como a gente saiu de Santa Catarina, que morava na barranca do rio, e veio para cá, que era uma mata, porque era a Mata Atlântica, estavam cortando, a mata tentava renascer e coisa, tudo, bem no meio do mato que a gente veio mesmo. Então tinha os perigos, essas coisas. Daí eu decidi, que eu sempre gostei muito de artesanato, né? Inclusive, às vezes vendo alguma coisa de artesanato na Páscoa e no Natal. E daí eu tive a ideia de fazer o artesanato, um bordado com crochê, imitando a copa das árvores. E foi daí eu digo, pô, mas isso para fazer uma capa do livro vai ficar muito legal, né? E daí foi o meu trabalho de arte junto. E o meu pai nunca foi considerado um pioneiro aqui em Medianeira. Apesar de ter chegado em 55, ter um caminhão, levar muita gente para Foz do Iguaçu para fazer documentação lá, né? Porque antigamente era tudo em Foz. Nós éramos uma vila que pertencia ao município de Foz do Iguaçu. E não sei, né, o porquê da história, né? Ele sempre ficou meio de lado nisso. Então eu quis resgatar um pouquinho essa memória do meu pai e em função disso eu comecei a fazer a Casa Memória lá. No outro ano, em 2019, eu fiz os presépios lá, né? Pedi para o inquilino que morava lá, que tinha alugado a casa para desocupar, e fiz a exposição, porque eu comecei uma coleção de presépios assim meio aleatoriamente, né? Coincidiu que eu estava no México, numa casa de artesanato, e vi um presépio que tinha uma mulher pastora. E me encantei, poxa, a valorização da mulher, né? E comprei aquele presépio e trouxe. E depois nas viagens eu fui comprando, porque eles têm características do lugar de onde você traz. E hoje eu tenho mais de 60 presépios. Não é que eu comprei todos, alguns eu ganhei de amigos que viajaram. Eu aprendi com o Pablo Neruda, né? Que quando a gente faz coleção, a gente tem que contar para os amigos, que corre o risco de ganhar alguma coisa. E daí assim, hoje eu já tenho mais de 60 presépios de 20 países, mais de 20 países deve ser. Tá? Daí eu arrumei na casa lá para deixar permanente,
porque quando a gente morre não vai faltar muito tempo, né? Porque a gente já está na contagem regressiva, né? E os filhos vão fazer o que com tudo isso? Então deixa eu montar a casa, que o povo pode curtir até lá, depois eles que decidem o que fazer. Ontem, quando eu busquei na gráfica, nossa, eu fiquei super feliz. Eu até, na última viagem que eu fiz, eu comprei um azulejo onde está pintado assim: felicidade é o encontro do sonho com a realidade. E foi o que eu senti ontem, a hora que eu busquei o livro na gráfica. Eu cheguei em casa e abri um espumante para fazer o brinde sozinha, porque não tinha ninguém para fazer comigo, né? Mas assim, ó, é um momento de alegria, de felicidade, de realização, né? Eu vou vender ali na minha casa também, a partir de semana que vem, depois de quarta-feira de cinzas, né? Acho que é dia 18, né? Se não me engano. Eu vou ficar lá nas quintas, sextas e sábados, das 4 da tarde até 6:30 da tarde. Acho que é um horário bom, assim, que o público que tem vontade pode vir. Então eu vou estar vendendo ali, e também se alguém comprou em outro lugar e quiser autógrafo, também vou estar autografando. Ai, que metido, falando em autografar, né? São 3 momentos da nossa cidade, enquanto vila, né? Então, começou a procissão de São Cristóvão em 1957, foi a primeira. Saiu da igreja matriz, que era ali onde hoje é o Banco do Brasil, aquela capelinha, e foi lá para a BR, que chamavam na época de Federal, simplesmente. E daí os carros tinha pouco aqui, mas foi o caminhão do meu pai que levou São Cristóvão para lá. Ele era motorista. E o segundo aqui é a coroação de Nossa Senhora, porque era assim, no mês de maio, de noite nunca tinha missa naquela época, porque o jejum eucarístico era da meia-noite até a hora da comunhão. Então ninguém aguentava ficar o dia inteiro sem comer. Então não tinha missa de noite, mas no mês de maio, todos os dias às 16 horas da tarde se rezava o terço na igreja, e no dia 31 tinha a coroação da Nossa Senhora, independente do dia da semana que era. Tá? Por isso que nós temos o feriado dia 31 de maio, que é o dia da padroeira da nossa cidade. E aqui é um outro evento que é a inauguração do Educandário das Irmãs. Tem a foto lá em cima ainda, né? E daí assim, ó, teve um coral, era final de ano, dezembro, teve um coral que eu cantei nesse coral para inaugurar o colégio. E do lado foi feita uma encenação de presépio vivo, né? E por isso que tem um presépio ali do lado. Então são 3 eventos da década da... Eu amo Medianeira. Eu vim com 5 anos para cá, minha vida foi aqui. Todo o meu trabalho profissional, todo foi aqui. E eu vim porque eu tinha consciência que meu povo precisava do meu trabalho. Por isso que eu retornei para cá, porque não foi falta de oferta lá, em Santa Catarina, onde eu estudei. E eu acho que eu fui uma das primeiras que saiu para estudar e que voltou depois da faculdade para Medianeira, porque os outros, a maioria, ficou fora, na cidade grande, porque a vida é mais tranquila na cidade grande, né? Você vive melhor, né? Tem mais condições. E voltei para cá, com o Selink, né? A tiracolo, eu brinco, gosto de brincar que eu trouxe ele junto na mala, né? Nós já tínhamos casado, conheci o Selink na faculdade, e a gente trabalhou muito pela educação. Eu acho que a gente deixou um legado para a Medianeira em relação à educação. E agora com o livro, sim, é mais um passo. Eu aposentada, mas ainda posso fazer alguma coisa por Medianeira, pelo povo de Medianeira. Porque eu acho assim que quem não conhece o seu passado nunca vai valorizar o presente. A gente reclama dos jovens de hoje, dos alunos de hoje, mas se eles conhecessem o passado, eu acho que eles teriam outro tipo de atitude. Então é preciso conhecer o passado para também poder construir um futuro, né? Porque só viver reclamando e na boa vida, dependendo de pai e mãe, não leva a nada, né? Tem que ir à luta para conquistar as coisas.